Ok, turma. Então, continuando a parte de ferramentas de qualidade, agora com o diagrama de Pareto. O que é o diagrama de Pareto, ou gráfico de Pareto? É uma ferramenta que se utiliza da lógica de raciocínio, né, passada pelo Vilfredo Pareto, um economista italiano, em 1840 e pouco, perdão, aqui em 1900, assim, ele já estava analisando o quê? A maioria da riqueza da população, ou seja, 80% da riqueza da população fica na mão apenas de 20% do povo. Tá? Então, ou seja, muito do dinheiro com poucas pessoas. Pensou essa mesma lógica. Então, muito do dinheiro que a empresa ganha é referente a poucos tipos de produto. Tá? Ou seja, eu tenho 1000 produtos diferentes, mas o meu carro-chefe é o produto A, B, C, etc. Tá? Então, ele identificou isso para as pessoas, a nível de economia, e relacionou também isso com a empresa. Juran, né, comentou, sempre tem um grande número de causas que contribuem para um determinado problema, um determinado efeito. Porém, poucas dessas causas são responsáveis pela maior parte, né, do problema, pela maior parte do defeito. Então, aliando isso na parte de qualidade, né, que foi feito, desenvolvido o diagrama de Pareto. Onde a gente tem aqui, por exemplo, vários tipos de problema. Aí, desses tipos de problema, quais são os que maior geram os nossos percentuais de reclamações? Aí, aqui a gente pode observar o tipo 4 e o 3. Se a gente vê, né, aqui quase 50% acima, e aqui já vem outros 20% para dar os 80%. Então, pegando os dois juntos, pegando a curva de acumulado, é quase 80% das reclamações, né, 70 e pouco, é referente apenas a esses dois tipos. Então, essa é a lógica de raciocínio. A gente usa isso para quê? Para poder priorizar. Eu não consigo resolver tudo. Então, em vez de eu gastar esforço com algo que está aqui na base, né, na pontinha, não, vou pegar algo aqui que vai me dar um impacto maior, né, que vai resolver a maior parte, né, das reclamações ou dos custos, por exemplo. Então, essa é a lógica do raciocínio. Vendo aí um exemplo, se eu tivesse em sala de aula, né, como vocês, eu daria ali uma tabela com as reclamações e vocês vinham organizar. Aqui já dando um pouco organizado. Então, notem, vim aqui de 1 a 11, mas eu peguei já organizei na forma que vou estar trabalhando para o número de reclamações. Então, aqui, frequência. Aí está em ordem decrescente. 22, 15, 10, 7. Ou seja, o número de reclamações que eu tenho referente a isso. Previsão errada, 22 reclamações. Informação errada, foram 15 reclamações. Modificação não registrada, 10 reclamações, e assim vai. Tá? Aí o custo que isso gera, percentual individual referente à frequência, percentual acumulado referente à frequência. Então, 22 corresponde a 30,99% do 71, que é o total. 15 corresponde a 21% aproximadamente do 71, que é o total. E assim vai. Os dois juntos, previsão errada, informação errada, tá? 30 mais 21, 52%. 52 mais 14, 66%. Tá? Então, erro, né? Previsão errada, informação errada, modificação não registrada, envio errado, ou seja, tudo isso são mais de 75% dos problemas, né, de reclamações que a empresa tem. Pegando isso daí, fazendo um gráfico, observa aqui. Tá? Eu quero resolver 50%, ou seja, mais da metade dos meus problemas, eu ataco aqui, em previsão e informação errada. Treina a mão de obra, capacita a mão de obra. Tá? Aquele famoso ali, entendeu o que é que eu desenho? Eu peguei aí na coluna, ninguém entendeu, aí fiz ali o desenho, o pessoal está organizando agora, trabalhando para atacar no ápice da curva. Notem aqui, ela cresce muito rápido. Né? Quando já chega para cá, já não vai crescendo tanto, o ápice já é menor. Então essa é a lógica do raciocínio. Vou atacar onde cresce mais rápido os problemas. Para evitar que ela fique aí, vai embora, com muitos itens pequenos, usualmente a gente trabalha com menos colunas. Tá? Com 6, 7. Aí seria essa a representação gráfica. Aí com isso você vai mais ainda no ápice, né? E depois já vai diminuindo. Eu não quero trabalhar a questão de frequência. Pode reclamar à vontade. Meu foco é diminuir os custos da empresa. Então posso pegar os mesmos dados, só que em vez de organizar agora por frequência, notem aqui que já muda a escala, mas aqui ficou em ordem decrescente os custos. 4.000, 2.800, 2.300 e assim vai. Agora, todo o meu cálculo, percentual individual referente ao custo. 4.000 é 25% dos 15.900. 2.800, 17% e assim vai. E eu faço o acumulado também por aí. Tá? Aí notem,
Equipamento errado, envio errado, informação errada, continuam aí com alguns percentuais altos. É só observar. A modificação não registrada, tá? Que já passou lá para o final. Tá? Tem grande número de reclamações, mas já não me custa tanto. Tá? Então, se tu prioriza reclamações, atacar aqueles itens. Prioriza custos, já seriam esses outros itens. Ok? Tá? Então, turma, depois que exercitando, peguem a apostila, os livros que eu recomendei, deem uma olhada, façam os exercícios para poder fixar melhor, tá bom? Gráficos de controle, a gente vai ver mais para frente em controle estatístico do processo. Mas dando uma palhinha, é o que? Você vai estar analisando, coletando as informações, fazendo medições de algum problema, vai fazer com isso então um diagnóstico, vai aplicar para ver uma estabilidade do processo, onde você quer que ele esteja tudo controlado, ou seja, os dados das amostras vão ficar aqui. Vou ter o meu limite de controle dentro dessa zona de normalidade, tá? Aonde os itens vão estar sendo trabalhados. Vou diagnosticar, vou controlar e a partir daí que eu vi algum problema, vou buscar melhorar o processo. Tá? Então, com ele é o que? É um controle estatístico. Vou verificar a amplitude dos itens, a média dos itens, e a partir de cada item ou cada amostra, eu vou estar pontuando eles e vendo onde que eu tenho que melhorar, onde que eu tenho que estar trabalhando. Tá? Mas, novamente, quando for na parte CEP, eu explico isso um pouco melhor. Fluxograma. Fluxograma, né, ou carta de processo, é uma representação gráfica do meu processo produtivo. Ele me permite visualizar por onde ele passa, né, o produto ou o serviço, quais são as etapas, quais são as operações críticas, tá? Com isso eu visualizo, né, como um todo, aonde está sendo desenvolvido o meu processo produtivo, quais são as etapas, o que custa cada etapa, o tempo que leva, as atividades em si, e depois com isso eu tento estar trabalhando. Eu posso representar ele de duas formas. Com essa aqui, que é da ASME, Associação, acho que Americana de Engenheiros Mecânicos, que já está bem padronizado, utiliza muito. Ele diz que está no livro do Slack, por exemplo, onde aqui o círculo é a operação, quadrado é a inspeção, transporte é a seta, essa meia-lua aqui é um delay, um atraso ou uma espera, aí aqui o delta, né, é a estocagem. E para cá, nessa representação de fluxo mesmo, o início e o fim do processo, a atividade, alguma entrada ou saída, a direção dele e uma decisão. Tá? Então, pegando aqui um exemplo. Tá? Montagem padrão, né, do sanduíche. Processo, né, de montagem do sanduíche. Tem material cru, eu vou montar, vou estocar, vou mover para a área de venda, vai ficar estocado na área de venda, o cliente chega, faz o pedido, eu vendo, pego o pagamento, entrego o lanche para o cliente. Pronto, pode ser. Tá? Um outro, mais simples, modelo cru, né, os materiais crus, eu monto conforme o cliente pede, pego o pagamento, etc. E entrego. Então aqui, por exemplo, é uma lógica tipo fast food, McDonald's, por exemplo. Já vai montando tudo, já deixando alguns sanduíches já prontos. Aí quando você já chega, pega e leva. Aí aqui é uma tipo Subway, né? Ou seja, já está ali os itens prontos. Quando você vem pedindo, ele vai montando na mesma hora e entrega para você. Então você tem um mais alargado, né? Um mais curto, mas é a mesma lógica de raciocínio. Então, o primeiro caso é bom quando você tem uma demanda alta e você já sabe dessa demanda, já monta para poder agilizar a entrega. No segundo, quando você não tem muito conhecimento da demanda, então você já tem alguns materiais prévios, né? E isso já agiliza um pouco a montagem, só que já monta de acordo com o que o cliente está pedindo. Aí já tem um desperdício menor de sanduíche pronto, só que já demora um pouco mais para atender. Aí você analisa esse trade-off. Porque era a questão de tempo, né? A questão de custo, né? Que é mais importante. Evitar desperdício, né, ou entregar mais rápido. Como falei, uma outra forma entrega de um relatório. Vou transportar ele até um ponto, aí daí vai esperar para ser processado. Aí eu vou verificar se está tudo ok. Aí depois vou transportar e vou carimbar para outro ponto. E assim vai indo, passo a passo. Então, voltando um pouquinho. O que é que ele me diz aí? Todas as etapas dessa movimentação. Só que aí o que eu tenho aqui, que são muitas etapas, notem bem aqui. São 7 operações, 8 transportes, e aí vai. Então é muita movimentação.
A partir de que eu tenho isso, eu posso ver o que é que eu posso enxugar, o que é que eu posso diminuir. Tá? Então, o que eu quero são processos mais enxutos, mais fáceis de gerenciar. Então, a mesma coisa foi feita, agora aqui, em vez de com 26 etapas, já com 15. Tá? Eu vi que, de repente, tinha muita movimentação, muita burocracia. Então, já fiz esses cortes. Um outro aqui que tinha numa empresa. Tá? Recebo perfil de material no CAS, transporto ele para a área de estoque, estoco o perfil, transporto ele para o galpão, faço o sarrafeamento, estoco o perfil, plano, estoco o perfil e assim vai. Tá? Então, nota, muitos itens, né? Estocagem, muito transporte. Dando uma outra modificação, já recebo, transporto para uma área, já deixo ele para um ponto, estoco mínimo e vou modificando. Então aqui eu já fiz um corte de algumas etapas. Fiz isso como? Modificando o layout. Tá? Onde ele tinha aqui de um ponto para outro lá na empresa, eu já coloquei esses pontos, esses processos lado a lado, aí com isso já diminui essa movimentação. É uma outra forma de fazer. Tá? Mas eu só enxergo isso na hora que eu tenho ali a minha carta processo, meu fluxograma, e vou vendo os tempos, tá? De como é que eu abordo esses detalhes. Notem que o que agrega valor é a operação, é a atividade, né, com círculo. Os outros itens agregam custo. Não me interessa saber que o item foi inspecionado 1000 vezes, eu como cliente. Não me interessa saber que ele foi transportado 500 vezes. Tá? O que me interessa é o que está agregando. Um exemplo que eu gosto de usar, você vai lá comprar uma peça de carne para fazer churrasco. A peça de picanha é R$50. Aí ela já fatiada, já de R$50, já passou para 60 o quilo. Como? Só porque o cara pegou e cortou em pedaço para bife. Aí já de 60 ele já temperou, já vai para 65. Ele já temperou, já assou o churrasco para ti. Aí já é 70 o quilo ali do produto. Ou seja, então conforme você vai tendo mais operações, mais círculos, o produto vai tendo um maior valor. Então é isso que agrega valor. Os outros itens agregam custo. Tá? Então o que a gente tenta ter é um processo que tenha muitos círculos e pouco dos outros símbolos. Tá ok? Tá? Normalmente eu gosto de usar uma planilha feito essa para estar trabalhando. Então tem aqui os procedimentos, as atividades, aí o tempo que ela demora, a distância, quantos funcionários tem, a máquina que usa. Tá? Então com isso aqui você tem um mapeamento mais completo. E a partir desse mapeamento você vai analisar e ver aonde que pode enxugar ou melhorar o número de atividades ou diminuir distâncias, como eu falei, mexendo no layout, diminuir tempo, de repente automatizando alguma função ou colocando um operador a mais, aí você faz essas análises com o teu processo. Então, o fluxograma em si é uma fotografia do processo para você ver aonde melhorar com base nas informações que coletou. Ele não precisa ser com essa cara que eu passei, ele pode ter alguma outra representação gráfica. Eu gosto, por exemplo, numa linha de produção de sanduíche, aqui, POP, né, procedimento operacional padrão, visual de montagem. Então tem ali um funcionário e vai ver qual é o POP 1, é o POP de montar o cheeseburger. Como é que você monta um cheeseburger? É pão, aí cada um pensa aí uma forma. Tá? Como é que é nessa lanchonete? Pão, carne, queijo e outro pão. Tranquilamente teve alguém aí que pensou, não, põe uma salada, põe um molho, pode ser que tenha numa outra lanchonete, mas nessa não tem. Então para cada... põe 2 fatias de queijo que é mais gostoso, professor. Tá? Pode ser, mas cada fatia dessa de queijo é 25 centavos a mais no custo da produção. Então, na hora que um funcionário vai lá e põe 2 fatias, né, ele está colocando 25 centavos a mais de custo. Aí o outro põe só uma, está no custo padrão da empresa. Na hora que tu vê que aquele funcionário fez muito, colocou a salada, colocou mais queijo, colocou mais carne no cheeseburger simples, ou seja, gerou um custo maior para a empresa. Mas por que ele faz isso? Porque ele não sabe o padrão ainda. Aí você treina e orienta. Já o double cheeseburger, que já é o pão, carne, queijo, outra carne, outro queijo, outro pão. Tá? Nessa ordem, para derreter melhor o queijo, para estar organizado. Podia colocar as 2 carnes juntas, os 2 queijos juntos? Podia. Tá? Tem a mesma quantidade, mas já não é com a estrutura padrão lá da empresa. Então verifica o que é o padrão, define e põe de algum jeito que a pessoa não vai errar. Ele olha ali a foto e já organiza. Por mais que a pessoa não saiba ler inglês, mas ele vai ver ali 2 POP 2 para fazer. Aí já segue esse modelo aí do POP 2.
Não, eu quero 10 do POP 1. Aí ele já vê ali o modelo POP 1, vê a foto correspondente e monta igual como está lá. Tá, essa é a lógica de raciocínio. É mesmo como tem do Lego. Tá? No Lego não tem um manual escrito ali para você montar. Vem ali as fotos e você vai montando o Lego daquela estrutura. Aí não interessa se o Lego foi feito na Dinamarca, na Holanda, né, no Japão, a foto é a mesma, a linguagem é universal, é a foto. Aí com ela você vai seguindo aquele passo a passo da foto e monta lá o Lego. Ou no caso aqui, eu monto o sanduíche. Já um cheeseburger, eggs, bacon, salad, como é que eu vou montar? Aí seguindo a mesma lógica. Pão, carne, queijo, aí vem o ovo, o bacon, a salada e o outro pão. Tá? Então tá aí, é uma outra representação gráfica de como é que você faz. É um fluxograma de montagem, é um POP de montagem. Tá? De uma outra forma para você estar fazendo. Aí com isso, o funcionário vê e consegue estar montando os sanduíches sem nenhum problema. Tá ok, pessoal? Diagrama de dispersão é uma outra ferramenta de cunho estatístico, onde eu vou estar vendo a dispersão dos itens, em vez de ser em colunas, vou estar vendo ele em pontos. Tá? Ele permite para a gente visualizar como é que eles estão se relacionando entre dois pontos de análise. Tá? Então, a partir, por exemplo, de um mínimo de 30 pares ordenados, você vai ver, né, o gráfico. Aí pode ter uma correlação forte, ou seja, conforme eu aumento esse item aqui de análise, eu abaixo esse outro. Ok? Conforme eu aumento a temperatura, né, eu diminuo a umidade ali do produto. Tá vendo? É uma relação. Tá? Então, pode ser. Ah, não, conforme eu aumento a temperatura, uma correlação moderada, eu aumento a resistência do produto. Olha, pode ser que sim, eu peguei 30 peças e montei e fico com essa cara. Não, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento o brilho do produto. Aí não foi. Tá? Então não existe uma correlação com a questão de brilho. Tá? Então você tem aí a tua teoria, né? Eu acho que se eu mexer nisso, vai ter tal repercussão naquele outro parâmetro. Aí você faz o teste. Pega as amostras, analisa e vê como é que ficou o resultado. Por exemplo, aqui. Então, um plano de saúde. Qual é a lógica do plano de saúde? Ele tabulou os custos do segurado e a idade. Então, peguei ali 30 pessoas e analisei a idade da pessoa e o custo que ele teve para mim no ano no plano de saúde. Então, qual é a lógica do plano? Eu acho que quanto mais velha a pessoa fica, mais ela gasta. É esse raciocínio? Bora analisar. Aí peguei, fiz ali com 10 pessoas, por exemplo, aqui, essa primeira faixa. Uma pessoa com 15 anos gastou R$300. Aqui 15 anos, R$300, esse ponto aqui, tá? Aí a outra com 10 anos gastou 250, esse outro ponto, que está bem aqui. E assim você vai plotando. Na hora que você tem aí esses 10 pontos, você acha que é uma correlação positiva, negativa, né? Pode afirmar que, né, ainda não dá, não está muito seguro. Aí você pega os outros índices e vai plotando. No caso com todos, aí pronto, posso observar. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Não coloquei. Se vocês fossem traçar uma reta aqui, você vê que de fato ela tem esse ápice. Tá? A maioria dos pontos estaria perto dessa reta. Ou seja, então eu observo que conforme vai aumentando a idade das pessoas, vai aumentando, né, o gasto do plano de saúde. É essa a lógica de raciocínio. E é por isso que os planos, conforme você vai ficando mais velho, vai te cobrando mais. Mas que informações eu ainda tenho além disso? A maioria das pessoas do meu plano está nesse grupo aí, de até 30 anos. Tá? Eu tenho depois um outro salto, né, de gasto. Notem daqui, estou aqui na faixa de 0 a R$400. Aí quando eu passo do pessoal de 35 para quase 50 anos, já dá um pulo aqui no gasto. Mas notem que são menos pontos do que tem para cá. Então a maioria das minhas pessoas não está indo nesse plano. E eu quase não tenho pessoas nesse outro grupo aqui, dos 55 aos 75 anos, ou seja, quase não tem. E é o que o pessoal que mais gasta. Tá? Então, o que é que eu posso estar analisando além dessa dispersão? Bora fazer propaganda para chamar pessoas, né, do outro grupo, mas bora ver um preço adequado. Bora estar dobrando o preço, ou seja, de 400, bora cobrar para 600 a mensalidade para essa outra faixa. Já para essa faixa, bora cobrar 1.000. Tá? Então, eles vão analisando com base nisso. Número de pontos
os saltos que se tem por faixa e assim por diante você vai analisando. Mas, professor, tem um ponto bem aqui. Tá? Bem aqui, então pronto, é um bebê que nasceu prematuro, então uma criança de 2 anos custou 1.600 por plano. Ou seja, não é um caso padrão, não é um caso recorrente. Então, nesse ponto aí, eu posso eliminar ele da minha amostra, porque não é, o padrão, não é o usual. Ok? Então, ou seja, alguns pontos às vezes estão muito longe, né, do dado e você tenta investigar ele para verificar o do porquê. Se de fato é algo recorrente, fica aí no gráfico. Se não é, você pode estar eliminando para não estar contaminando a amostra. Ok? Mas dá para entender a lógica, né? Aí, novamente, peguem o livro, peguem ali os exercícios e tentem estar melhorando o conceito de vocês. Um outro exemplo, estou trabalhando agora com mulheres que colocam qual é a relação. A nutricionista selecionou 18 mulheres com idade de 40 a 79 anos e ela observou que em cada uma delas a idade e a massa muscular. Para o raciocínio é ver se de repente que com a idade vai diminuindo a massa muscular. Não estou colocando peso, quanto mais velho mais gordo fica, quanto mais velho mais magro fica. Não é essa a medição que ela está fazendo, é a massa muscular. Aí a partir com o tempo, né, plotou o gráfico e foi observando. Então no gráfico a gente vê que tem uma dispersão, né, negativa, né? Tem um forte indício de que a relação linear é crescente, ou seja, conforme vai aumentando a idade, vai diminuindo a massa muscular das pessoas. Tá? No caso aqui do grupo feminino. Tá bom? Então, procede também o raciocínio. Um outro ali para produção. Tem na tabela a seguir o tempo que ficou armazenado os itens, tá? 0, 15, 30 dias, no caso polpas de fruta, a nível de laranja, acerola e goiaba, e o teor de vitamina C que elas tinham. E conforme o tempo vai passando, vai caindo, tá? Esse teor de vitamina C. Você vai passando a variabilidade, tá? Então, qual é a lógica que eu quero aí? Então, tem um armazenamento, tem um teor de vitamina C, ela é submetida a um processo de liofilização, ou seja, eu vou estar secando e realizando a baixa pressão, a baixa temperatura para conservar os itens. Eu quero que vocês montem os respectivos diagramas de dispersão, né? E com isso vou definir o prazo de validade para a polpa de fruta. Qual é o prazo de validade? Na hora que bateu ali 10% de perda de teor de vitamina C. Foi isso que o pessoal de alimentos disse para a gente. Ou passou 6 meses ali após a produção. Ok? Então, como é que eu monto isso? Você vai estar calculando quanto é esses 10%. Tá? Deixa eu estar fazendo só um instante aqui. Tá, turma, então continuando. Então é pegar esses dados, tá? Eu, por exemplo, joguei no Excel. Então tenho o quê? 658. Aí quanto é 10% disso? É 65,8. Então 658 menos esses 10% vai dar 592,2. Então isso aqui é a minha linha de referência. Tá? Então aqui na laranja, por exemplo, é isso. Ele vem caindo ponto a ponto. Então cada azulzinho desse aqui é o ponto dele. Então 658, aí vai para 650, vai para 642 e assim vai indo. Aí até que ele chega na linha do 592. Na hora que ele passou dessa linha, eu digo que não está ok. Tá? Aí aqui no caso, é na hora que ele, com 120 dias, 135, ele já bate esse problema. Para estar eliminando. Tá? Então é essa a lógica de raciocínio que você vai estar fazendo também para acerola, para goiaba, etc. Tá? Vê o 10%, subtrai dele, aí essa vai ser a tua linha de referência. Voltando ali para o PowerPoint. Então foi o que eu fiz. Então está aqui a linha dos 10%. Na hora que ele cruzou essa linha, bate ali a validade. Tá? Então aqui laranja 4 meses. 4 meses e meio para a acerola. Aí a goiaba, né, foi embora, né, e ainda não baixou os 10%. Então vai para outro parâmetro, que era o tempo. No caso, 6 meses. Certo? Então na hora que você for trabalhar na parte de produção disso, vai definir na embalagem o prazo de validade com base nesses parâmetros. Ok, pessoal?
Ciclo PDCA, o famoso ciclo de Deming, ou ciclo de Shewhart, tá? Criado por Shewhart dos Estados Unidos e adaptado e melhorado por Deming. Então, eu vou estar trabalhando como nisso daí? Eu vou ter que ver a tomada de decisão. É um método gerencial. Tá? Eu tenho que ver como eu vou executar a tarefa, resolver os problemas ou implementar isso num projeto. Eu não sei como fazer, como organizar isso, aí eu uso o ciclo PDCA. E trabalho com as seguintes etapas. O planejar, que é o plan, fazer ou executar, que é o do, o verificar e checar, que é o check, né? E o A, que é o action, né? Que é o agir. Então, basicamente, é isso. Eu vou estar definindo o que eu tenho que fazer, definir o método mais adequado, planejar esses itens, treinar a mão de obra para executar conforme foi planejado, vou executar essas tarefas. Enquanto eu executo, eu vou verificando se os resultados estão ok. Dando tudo ok, padronizo, está andando algo errado, eu ajo para corrigir esses problemas e replanejo, etc. Tá? Então, essa é a ideia do ciclo PDCA. Então, basicamente, não tem aqui. Não tem. Tá? Tem gente que faz um ciclo atrás do outro. Vem aqui, façam de conta que é uma linha reta. Tá? Aí nessa linha reta, vou emendando um ciclo atrás do outro. E sem problema. Só que qual é o problema disso? Né? A pessoa não enxerga o problema. Ou seja, pensa aqui, isso aqui é um plano inclinado. Ou seja, acabou, você já está fazendo outro. Acabou, já está fazendo outro. Uma hora você derrapa e vem. Descendo. Eu gosto assim. Implemento um ciclo de melhoria. Pronto. Aí dei aquele ápice de qualidade. Aí fico com um tempo para mim pensar, para analisar, para solidificar, né, esse conhecimento, essas mudanças implementadas. Aí eu implemento um outro PDCA. Aí vou melhorando, etc. A vantagem disso, ao invés do anterior, como estou comentando, de fazer um atrás do outro, é que você tem esse período de adaptação, um período de consolidação. Aí se você deu algum problema, você só cai, né, um degrau. Ou seja, daqui vem para o outro degrau e fica, que aquilo ali já está solidificado. Tá? Ao passo que é um atrás do outro, não dá tempo para o pessoal descansar, você pode derrapar. Tá? A ideia da lógica é essa. Então, defina o teu objetivo, defina um meio, utilize, né, defina uma prática de planejamento mais adequada, treine a sua mão de obra, execute as tarefas exatamente como foi previsto esse planejamento e colete dados para ver como está indo o andamento. Posteriormente a isso, verifique se esses resultados estão de acordo com aquilo que você está investindo e avalie a necessidade de um novo planejamento, uma nova melhoria ou de padronizar esse processo, tá? Permitindo assim as ações corretivas para fazer. E agora ver se aquilo que você fez foi suficiente para resolver o problema, para implementar uma melhoria. Caso não, o porquê que não, e age para corrigir esses pequenos desvios que venham a ocorrer. Tá? Então, qual é a lógica dessas etapas no modelo PDCA, como se fosse o modelo do Metodologia de Análise e Solução de Problemas, o MASP? Tá? Vai identificar um problema, define a importância dele, observa, pesquisa isso, coletando dados, analisa, descobre as causas, monta um plano de ação, vai executar esse plano de ação para ver se bloqueia esses problemas, verifica como é que foi, se sim, segue, se não, volta para a etapa de planejamento, tá? De pesquisa. Dando tudo correto, né, padroniza isso para evitar problema e reflete se aquilo que você gastou, se aquilo que resolveu, né, deu resultado para não ter mais problemas futuros. Um exemplo que eu fiz foi num restaurante. Quais eram os problemas? Reclamação de cardápio, qualidade do prato, preço, tudo que é importante para um restaurante sobreviver. Né? Você vai num restaurante que os pratos, a qualidade é ruim, não tem um cardápio com uma boa quantidade de opções e o preço é caro? Não, a maioria não vai. Ou se vai só uma vez. Né? Como é que eu vou observar? Como eu observei isso? Pelas reclamações do cliente. Como é que eu observei o que é que eu tenho que melhorar? Apliquei um questionário para descobrir os pontos, né, principais. Dados coletados do questionário. Tem pouca variedade, o preço do concorrente é melhor, tem muito a apresentação do prato não é bonita, não tem informação nutricional, né, no prato, etc, etc. Plano de ação para resolver isso. Colocar mais opções, dar algum desconto, né, dias promocionais, por exemplo, treinar o cozinheiro e colocar as informações no cardápio. Foi feito isso, faz agora uma nova pesquisa para ver se o problema foi resolvido. Né, vi que aumentou o número de clientes, que eles passaram a gostar do ambiente. Né, agora então vou adotar isso como padrão para satisfazer os clientes. E vou refletir se aquilo que eu investi deu o retorno que eu estou querendo.
ok? Ou seja, eu investi R$ 3.000 e agora, em vez de ter 10 clientes por dia, passa a ter 20, né? Então, beleza, está tendo um retorno. Então, essa é a lógica de ação. Agora, vou fazer um outro PDCA para melhorar algo mais. De repente, melhorar a ambientação, a decoração do restaurante, melhorar a minha margem de lucro. E aí você vai vendo outras opções para fazer o PDCA. Tá ok, pessoal? Tá? Vamos fazer uma outra pausa e depois voltamos com a questão do benchmark.